Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Hoje nós vamos entrar em 1 Crônicas, capítulo 11. É a revisão da história de Davi. Precisava ser contada porque o povo saiu do exílio e o povo não conhecia, era uma nova geração, né? Então, gente, aqui no capítulo 11 de 1 Crônicas, está nos dizendo o seguinte: então, em- então todo Israel se juntou em Hebrom, porque Davi já era rei em Hebrom. 1 Crônicas, capítulo 11. Porque naquele momento Saul tinha morrido e o povo estava sem rei. Então o povo se juntou todo em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E eles falaram assim: e também, outrora, sendo Saul ainda rei, era tu que fazias sair e entrar em Israel, você que controlava as coisas. E também o Senhor, teu Deus, te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre meu povo Israel. E todos vieram, os anciãos de Israel, ao rei a Hebrom, porque Davi já era rei em Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E lá em Hebrom eles ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel, que já tinha ungido ele para ser pastor, quando ele era criança ainda. Aí, gente, partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Então os jebuseus falaram que não ia deixar Davi entrar ali de jeito nenhum, falando assim: não, nós estamos aqui. E eles falaram: você não vai entrar aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, e passou a ser chamada cidade de Davi. Porque disse Davi, aí Davi falou: qualquer que primeiro ferir os jebuseus que estão tomando conta da cidade, será chefe. Então Joabe, filho de Jeruas, subiu primeiro a ela, pelo que foi ele, e ele venceu, e ele se tornou, e ele foi feito chefe, líder, né? Do exército de Davi. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada cidade de Davi. E ali ele edificou ao redor dali, desde Milo até o circuito, e Joabe renovou os restantes da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, mais poderoso, né? Davi, ele ia tornando... por que ele se tornava mais forte e poderoso? Porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Deus, eu quero falar com você nesse momento. Deus, quando está conosco, Deus está conosco. E cada dia o Senhor nos torna mais forte e nos dá mais autoridade. E isso estava acontecendo com Davi. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Fortaleza do Senhor. Quanto mais você servir a Deus, mais Deus te torna forte. E este é o número dos poderosos que tinham Jazobeão, Aquimonita, chefe dos filisteus, o qual brandido, né, a sua lança contra 300, ele matou de uma só vez 300 pessoas. E aqui conta também, gente, essa parte é muito linda. Davi, ele desejou, né, lá em Reis, então está sendo recontado aqui, ele desejou, ele estava com sede, ele falou: quem me dera beber da água do poço de Belém,
que está junto ao portal. Então aqueles 3 guerreiros, eles romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram e pegaram dessa água que o rei desejou e trouxeram. Mas ele ficou tão impressionado com a fidelidade desses soldados que, em honra ao Senhor, ele ofereceu essa água que ele quis beber, ele ofereceu para Deus. Aqueles 3 homens levaram. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve o nome entre os 3, né? Também. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe dos 3, o qual também, brandindo contra 300, os feriu e teve seu nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo qual foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. E também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Jebzel, grande em obras, ele feriu os 2 heróis de Moabe e também desceu e feriu um leão dentro da cova no tempo da neve. Então, valente também. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, um gigante, né? Que ele tinha 5 côvados de comprimento. Cada côvado equivale a 45 centímetros, mais ou menos. Então, esse homem tinha 2,5 metros. E trazia o egípcio na mão como órgão do tecelão. Ele trazia uma lança. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio, e com essa lança ele o matou. Ele matou um gigante. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve também o nome entre os 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi sobre a sua guarda. E foram, né? Eles foram, essas coisas eu já contei aqui, e foram os poderosos do exército. Eles foram, então esses que foram os poderosos: Azael, irmão de Joabe, Anã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elés, Pelonita, Ira, filho de Ilques, Tecoíta, Abiezer, Anotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Uaioíta, Maaral, Nefotatita, Elebe, filho de Baaná, e Neofatita, Itaí, filho de Ribal, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benai e Perotonita. Os nomes difíceis de falar, né, gente? Peretomita. Ira, filho de Ilques, Tecoías, Abiezer, Anototita, Sibecai, Uzatita, Ilaiaoíta, Maaral, Neofetita, Elete, filho de Baaná, Nefotita, Itaí, filho de Ribal, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Perotonita, Ural, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baurimenita, Eliaba, Saulbonita, dos filhos de Arsem, Gesonita, Jonatas, filho de Jage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elefal, filho de Ur, Éfer, Mequearita, Aías, o Pelonita, Éter, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esrom, o Carmelita, Naaral, filho de Isbal, Joel, filho de Natã, Mibar, filho de Agri,
Zeleque, o Amonita, Naaral, Beorita, o escudeiro de Joabe e filho de Jeruia, Ira, o Etrita, o Garade, o Irita, Urias, o Eteu, o Zabab, filho de Alai, Adna, filho de Cisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, e o Metatita, Uzias, o Asteratita, Sama, Giel, filho de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sirim, e Joa, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, e Jeribal, e Josavias, filho de Elnaã, Iltima, o Moabita, e Eliel, Obete, e Jaciel, o Mesobaíta, tá? Então estes são os heróis, né, lá de Davi, né? E em 1 Crônicas, aqui ele já era rei em Hebrom, e aqui eles elegeram Davi como rei em Israel. E os jebuseus não queriam, mas Deus honrou a Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que assim, ele arrependia mesmo, gente. Ele cometeu erros. E todo mundo lembra do tal do pecado dele, do adultério. Mas ele arrependeu e ele pagou um preço muito alto, porque a espada passou na casa dele. Existem pecados que nós devemos evitar de cometer. Claro, qualquer pecado nós devemos evitar de cometer. Mas existem pecados que não adianta. A consequência fica, principalmente de adultério, né, gente? O pecado de adultério é um preço muito alto que a pessoa paga. Filho fora de casamento também é um preço muito alto que a pessoa paga. Precisamos, então, ter um conserto na nossa vida, em nome de Jesus. Este é o capítulo 11. Deixe o seu like e o seu comentário. Beijo! Gratidão. Muito obrigado, Pai. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus!